A origem, transmissão e canonização dos livros do Antigo Testamento. Será que temos os livros certos? Seriam os 39 livros do nosso Antigo Testamento aqueles que, de fato, Deus pretendeu que acatássemos? O primeiro passo para se responder a essa pergunta é tratar a questão da coleção. Quem originalmente ajuntou os escritos sagrados? A evidência sólida indica que os sacerdotes assumiram essa responsabilidade. Em Deuteronômio 31, 24, 26, Moisés ordenou que o livro da lei fosse guardado com a arca da aliança, onde os 10 mandamentos estavam armazenados. Isso colocou os escritos de Moisés no próprio centro da vida israelita. Assim foram completados. Além disso, em Deuteronômio 4.2, há uma ordem para se preservar os mandamentos de Deus com fidelidade. Tomadas em conjunto, essas passagens indicam que os sacerdotes foram encarregados das revelações escritas de Deus e que estas deviam ser protegidas contra qualquer perversão. Uma vez que Moisés foi autor dos primeiros livros da Bíblia, e visto que o próprio Moisés encarregou os sacerdotes com os deveres de guardar e proteger a palavra de Deus, a elevada importância de se identificar, colecionar e proteger os escritos sagrados estava estabelecida quando surgiu o Pentateuco. Quando os profetas e homens santos se levantaram de Israel, depois de Moisés, e receberam revelações de Deus, seus ensinos, quer escrito por eles ou quer por pessoas ligadas a eles, teriam sido rapidamente reunidos pela comunidade dos fiéis. Mais tarde, os livros vieram a ser armazenados no Templo de Jerusalém. Sabemos isso por quê? Em um tempo de apostasia nacional, os livros, tendo caído em desuso, juntaram poeira nas despensas do templo. Bem mais tarde na história, os livros ainda eram guardados no templo, pois Josefo, um respeitável historiador judeu, recebeu as escrituras de seus benfeitores romanos, que tinham saqueado o templo em 70 depois de Cristo. Temos visto que os judeus identificaram, colecionaram e preservaram os escritos sagrados como algo inevitável. Em seguida, precisamos perguntar se e quando eles acreditaram que a produção dos escritos sagrados tinha cessado. Joséfo nos ajuda a elucidar essa questão. Ele nos diz que os judeus sabiamente reconheceram que a sucessão dos profetas terminou no tempo de Artaxerxes, quando profetas posteriores como Ageu e Malaquias se calaram e não deixaram sucessores. Portanto, diz Joséfo, livros escritos após aproximadamente 400 anos antes de Cristo não eram considerados escrituras, embora tivessem valor de outra maneira. Em 164 a.C., Judas Macabeus tornou a consolidar as escrituras no templo depois de cessado o fogo da perdição antioquena. E parece que os rolos ficaram ali, abrigados por um longo período de segurança que só terminou com as agressões dos romanos, acima mencionadas. Não há dúvida da identidade das escrituras mantidas no templo por todo esse tempo. Havia 22 livros,
ou 24, dependendo da maneira como eles eram divididos e contados. E eram agrupados em 3 divisões principais: a lei, Pentateuco, os profetas e os escritos. Embora os dividamos em 39 livros, em vez de 22 ou 24. O cânon protestante do Antigo Testamento é idêntico a esse livro que foram guardados no templo antes do templo de Cristo. Os 2 grupos religiosos mais significativos em Israel, os fariseus e os saduceus, aceitaram esse conjunto de livros como um cânon da Escritura, embora com frequência se ouça a afirmação errônea de que os saduceus só aceitavam o Pentateuco. O que dizer dos livros apócrifos? Esse é um conjunto diferente de livros. A maior parte da escrita 200 anos antes de Cristo e o início do primeiro século depois de Cristo, que tratam de vários aspectos da vida religiosa e nacional judaica no período intertestamentário, de 400 anos antes de Cristo ao tempo de Cristo. Eles fornecem janelas importantes para o contexto judaico e muitos judeus desse período os consideraram literalmente religiosa de valor. Eles, no entanto, nunca foram recebidos com escritura pela corrente principal do judaísmo e, mesmo grupos à margem, como os essênios, os reconheceram como valiosos, mas não como escrituras. Os livros apócrifos nunca foram armazenados no templo, um sinal seguro de que eles não eram considerados inspirados por Deus. Isso não significa que não houve disputas entre os judeus a respeito da identidade do cânon. Na verdade, 5 dos livros que foram contados como canônicos passaram por dificuldades obtendo uma aceitação unilateral. Os livros de Provérbios, Eclesiastes, Esther, Cântico dos Cânticos e Ezequiel foram submetidos a exame minucioso porque pareciam seculares na perspectiva ou promoviam ensinos que os princípios pareciam inconsistentes. Com o Pentateuco, os líderes judeus debatiam os méritos desses livros de tempos em tempos, como os líderes cristãos o fariam nos séculos vindouros, mas, no geral, sua posição do cânon estava bem estabelecida. Seguindo o exemplo de Jesus, os cristãos primitivos adoravam o consenso judaico sobre o cânon do Antigo Testamento. Durante seu ministério, Jesus mostrou que ele se alinhava a avaliações judaicas padrão do cânon, ao fazer citação extraídas de todas as 3 divisões do Antigo Testamento. Além disso, ele demonstrou que o Antigo Testamento incluía muitas profecias e alusões veladas a ele, o Messias. Consequentemente, os cristãos aprenderam a ler livros sagrados dos judeus com a intenção de ver Jesus nele. Na verdade, nas primeiras décadas da igreja, a maioria dos cristãos tinham pouco acesso aos escritos do Novo Testamento, os quais estavam começando a surgir. O Antigo Testamento foi a única Bíblia que muitos deles conheceram e eles deram grande valor ao Antigo Testamento, lendo a partir de uma perspectiva centrada em Cristo. De maneira interessante, eles tendiam a ter elevada estima pelos apócrifos também, mais do que de fato muitos judeus fizeram. Um pouco de informação contextual nos ajudará a entender como surgiu essa situação. Vários séculos antes de Cristo, os judeus que viviam em Alexandria encomendaram uma tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Eles fizeram isso porque, de modo crescente, falavam e liam grego em vez do hebraico. Conhecia como a Septuaginta. Essa tradução grega foi a Bíblia preferida de muitos judeus e cristãos primitivos.
Além das escrituras sagradas e canônicas, a Septuaginta inclui traduções gregas de alguns importantes livros apócrifos judaicos. A razão de qual eles foram acrescentados é clara. Os judeus que viviam em regiões de fala predominante grega desejavam ter acesso a todos os escritos judaicos importantes, canônicos e não canônicos. À medida que a igreja cristã cresceu e experimentou tensões crescentes como o judaísmo tradicional, as comunidades cristãs e as comunidades judaicas não cristãs foram se isolando gradativamente, uma das outras no âmbito social religioso. Por essa razão, a avaliação judaica que os apócrifos não eram canônicos ficou talvez um tanto perdida para muitos cristãos. À medida que eles pegavam a Septuaginta e observaram que os livros apócrifos estavam incluídos ao lado dos livros canônicos do Antigo Testamento, esse é um fato importante, porque o grego era uma língua dominante na igreja cristã, o que significa que poucos cristãos prestavam atenção especial no Antigo Testamento hebraico. Assim, toda a que eles pegavam do Antigo Testamento, eles o liam em sua versão grega e, ao fazerem isso, eles conheciam também os apócrifos. Além disso, os cristãos primitivos observaram que os autores no Novo Testamento tinham citado com frequência a partir da Septuaginta e não a partir do Antigo Testamento hebraico. Finalmente, muitos cristãos tiveram elevada estima pelos apócrifos, porque seus livros foram considerados úteis para inflamar as afeições religiosas. Resumindo, a igreja cristã adotou automaticamente o cânon judaico do Antigo Testamento. Com muita frequência lia a versão da Septuaginta do Antigo Testamento em lugar do hebraico e considerou os apócrifos valiosos. Será que isso significa que a igreja primitiva considerou os apócrifos como estando no mesmo nível que os livros canônicos? É melhor começar observando a abordagem no Novo Testamento. Jesus nunca citou algum dos livros apócrifos e nem dos seus apóstolos o fizeram em seus escritos, embora Judas 9 aparentemente faça alusão a um evento descrito em um livro não canônico menor. Em parte alguma de todo o Novo Testamento, os apócrifos são citados, dado o fato de que nem Jesus nem seus apóstolos citaram os apócrifos. Seria surpreendente se os cristãos primitivos tivessem deixado para trás o exemplo e considerado esses livros como escritura. Todavia, a igreja primitiva desenvolveu o hábito de dar